Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carol, eu sou consultora comercial em saúde visual e hoje eu tô aqui para passar para vocês uma palestra sobre cuidados com a visão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada coisa que muitas vezes você já sente, alguém da sua família sente e muitas vezes não sabe que pode ser corrigido por um óculos ou por uma cirurgia ou até uma consulta simples com um oftalmologista. Então vamos lá, primeiro o que eu gostaria que cada um pensasse? Quando foi a primeira e a última consulta com o especialista da visão que você fez? Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque tem pessoas que a primeira e a última foi a mesma. E tem pessoas que não, que já fazem um acompanhamento desde pequenininho, porque teve algum problema com a visão, porque os pais já tinham algum problema, ou lá no teste do olhinho no hospital detectaram alguma coisa, precisou usar tampão, enfim, por isso que eu faço essa pergunta. Porque depois eu vou explicar qual que é o ideal. Mas pensa um pouquinho aí, quando que foi a tua primeira e quando que foi a última, tá? Aí mais pra frente a gente volta a falar sobre isso. Então vamos lá. Qual que é a importância da visão? A gente sabe que ela é muito importante, só que a gente não tem noção da quantidade da importância que ela tem. Por exemplo, você sabia que 95% de toda atividade que a gente realiza ao longo da nossa vida é feito pela visão? Ou melhor, 80% de tudo que a gente aprende ao longo da nossa vida é aprendido pela visão. Então pensa comigo, nós temos 5 sentidos. A visão é responsável por 80% da nossa aprendizagem e 95% de tudo que a gente faz ao longo do nosso dia a dia. Então, olha só, qual é a importância que você está dando para sua visão? Pensa um pouquinho. Ela é muito importante, ela é extremamente importante. Então pensa um pouquinho, como que você está cuidando da sua visão? Olha quanto ela é importante para a tua vida. Pensa, uma pessoa que muitas vezes ou ela nasceu com uma cegueira ou ela acabou adquirindo a cegueira ao longo da vida por algum motivo. Como que é a adaptação dessa pessoa? Olha como é difícil. Então a gente deveria cuidar mais dela, vocês não acham? Então vamos lá, eu vou continuar falando sobre isso aqui. Aqui agora eu vou passar para vocês alguns dados que a gente precisa saber porque eles são extremamente altos e muitas vezes se a gente souber disso, ele vai tocar ali no nosso interior e a gente vai cuidar um pouquinho mais tanto da nossa visão quanto da nossa família. Que segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40 milhões de pessoas são cegas no mundo. No mundo, 40 milhões. Aí vamos lá, tem mais um pouquinho. 2,5 milhões de pessoas elas sofrem alguma perda severa ou moderada de visão. Então vamos lá, tem pessoas que não enxergam de um olho, tem pessoas que enxergam 50%, então elas se encaixam nesses 2,5 milhões. Ou seja, as 40 milhões realmente são pessoas cegas, elas não enxergam, tá? 90% dessas pessoas, dos 40 milhões, vivem em países ainda em desenvolvimento. Então a gente vê que a questão de desigualdade social, a questão que o nosso país ali ele está no nível de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, afeta um pouquinho, sim, a questão da nossa saúde. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre o Brasil. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo 40 milhões de pessoas são cegas. No Brasil é 1,5 milhão de pessoas. Então, dessas 40 milhões, nós estamos ali com 1,5 milhão. É muita gente. E tem mais. 2,5 milhões de pessoas sofrem uma perda moderada ou severa de visão. O que é uma perda severa, por exemplo? A pessoa enxerga só 25%. Uma perda moderada. Quem enxerga só de um olho, quem enxerga com um olho eu enxergo 50%, com o outro eu enxergo 80%. Isso seria mais ou menos uma perda moderada, porque a pessoa ainda assim consegue fazer as atividades do dia a dia. Tem um pouco de dificuldade, mas consegue. Ela consegue mexer no computador, consegue mexer no celular, ela consegue andar sozinha na rua, sem a... Então a perda moderada ali seria algo como, tem 25% de visão de um olho, mas tem o outro completo, 100%. Ou uma perda severa, né, quando a pessoa enxerga só 25% com as duas visões. Ainda assim, muitas vezes é uma perca alta, mas a pessoa consegue se virar nas atividades do dia a dia sem precisar se adaptar com uma cegueira, né? Então vamos lá, dessas 40 milhões de pessoas, 90% delas ainda vivem em países em desenvolvimento.
Então aí a gente pega um pouquinho aquela questão de desigualdade social, isso tudo afeta. Talvez indiretamente, mas afeta, tá? Então vamos lá, desses 40 milhões de pessoas, 19 milhões são crianças com menos de 15 anos. E desse total dos 19, 12 milhões sofrem de condições que poderiam ter sido corrigidas se o quê? Se fosse mais cultural da nossa existência, procurar um oftalmologista mais cedo. Mais cedo quanto, por exemplo? Até os 2 anos de idade ali, pelo menos fazer um check-up para ver como é que tá? Porque o que acontece? A organização ela ainda cita que 1,5 milhão desses menores têm o que é chamado de cegueira irreversível. Que o que seria, por exemplo, algo que acontece com as crianças, né? Nenhum bebê, ele já nasce enxergando tudo. Não. O olho da criança, né, o olho do bebê, ele vai se desenvolvendo conforme ela vai crescendo. O que acontece com muitas crianças? Um dos olhos ou os dois, ele não se desenvolve da maneira que deveria. Então, muitas crianças precisam usar o tampão, daí tampa lá aquele olho que se desenvolveu para forçar o outro olho que não se desenvolveu a estar ali crescendo, evoluindo, né, se desenvolvendo para a criança poder enxergar. Só que, se os pais não perceberem isso no dia a dia da criança, se eles não levarem um especialista, aquele olho nunca vai se desenvolver, ela vai crescer e daí não tem mais o que fazer. Porque é algo como que nasce, por exemplo, sem uma parte do corpo. Não tem o que fazer, porque aquilo lá não vai crescer depois que a criança nasceu. Já passou da fase, entende? Então, 1,5 milhão daquelas 19 milhões tem essa cegueira irreversível. Por quê? Porque a gente não tem a cultura de levar as crianças no oftalmologista desde cedo. Então, vamos lá. Para a gente saber um pouquinho, né? Tem 40 milhões de pessoas que são cegas no mundo, tem as crianças. Mas quais que são as causas, muitas vezes, dessa cegueira? Uma delas, ela é bem pouco conhecida, que é o glaucoma, tá? O que é o glaucoma? É a pressão ocular muito alta. Ele é crônico, ele é degenerativo, ele é hereditário e é a principal responsável pelos casos de cegueira. Então, por exemplo, projeções indicam que ele vai afetar até 80 milhões de pessoas em 2020 e até 112 milhões de pessoas até 2040. Para vocês verem como ele é sério. 80 milhões de pessoas em 2020. É muita gente. Muita. Mas vamos lá. O que é o glaucoma, né? Como eu falei, a pressão ocular muito alta. Carol, mas eu tenho hipertensão. Isso quer dizer que eu vou ter glaucoma? Não necessariamente. Uma coisa não está ligada à outra, tá? Você pode ter o glaucoma e não ter uma pressão alta, como você pode ter os dois também. Então, quais são os sintomas? Na grande maioria, o glaucoma ele é sintomático. Tem pessoas que relatam que, por exemplo, vocês já devem ter sentido aí, quando o olho começa a tremer sozinho, assim, tá parado ali e o olho começa a tremer. Isso, o que as pessoas dizem geralmente que é? Estresse. Não vou dizer que não é estresse, pode ser que seja. Mas pode ser que seja um sintoma do glaucoma. Tua pressão ali, ela já tá tão alta atrás do teu olho, que teu olho começa a mexer sozinho. Porque a pressão tá alta, ela quer sair, e daí faz o teu olho mexer, né? Ou outro sintoma, né, que muitas vezes as pessoas sentem, que vocês já podem ter visto ou não. Uma pessoa acordou de manhã e metade do olho estava com sangue. Mas assim, vermelho vivo, sangue. Não só vermelho digitado, vermelho vivo, tá? Que o que isso quer dizer? Que uma das veinhas ali que a gente tem no olho, ela estourou e realmente vazou o sangue para a parte da frente. Dali 3 ou 4 dias, esse sangue vai sair, né? Ele vai escorrer e o corpo vai absorver de novo. Tem pessoas que dizem que é um sintoma de AVC, é uma dor de cabeça que a pessoa teve forte demais, que estourou uma veia. Pode ser isso, não estou dizendo que não pode, mas pode ser um sintoma do glaucoma. A pressão estava tão alta que ela teve que estourar uma veia para ser liberada. E pode ser isso. Então, o que acontece? Qualquer um dos dois sintomas que você sentir, claro, tá passando no seu trabalho, não sei, vamos dizer que você é do RH. Tá na semana da folha de pagamento, e daí teve muita demissão de funcionário, e daí teve que fazer um relatório pro chefe, e tá numa semana ali que tá muito, muito estressante, teu olho tremeu. Ok, pode ser estresse e pode ser alguma outra coisa. O que você faz? Procura um médico direto? Não, mas eu tô numa semana muito agitada. Faz o seguinte,
Começa a reparar. O teu olho tremeu todos os dias? Tremeu todos os dias durante uma semana? Aí é caso de procurar um médico. Por quê? Tá numa semana muito agitada? Não vou dizer assim, tem muita gente que não tem plano de saúde, o SUS não tem uma consulta facilitada, rápida, então não vou dizer que não, sente o olho tremer, corre pro médico. Não, para um pouquinho e presta atenção no teu corpo. Quais os sinais que ele tá te passando? Não, Carol, realmente, foi a semana da folha de pagamento, tinha muito processo, muita coisa, foi só aquilo. Só deu naquele dia, que era o dia que eu tinha que fechar a folha, que era o dia que eu tinha que ter muita entrevista, foi só naquele dia. Depois nunca mais. Ok. Não vou dizer que daí depois, uns 2 meses, tu não precise procurar um especialista. Precisa, porque a gente tem que sim fazer um check-up da nossa visão. Como as mulheres, uma vez por ano, a gente precisa procurar o ginecologista para fazer o exame do Papa Nicolau. Os homens deveriam procurar um clínico geral para fazer um check-up, exame de sangue, urina, enfim. Com o oftalmologista a gente deveria fazer a mesma coisa, pelo menos uma vez por ano. Vai lá, faz uma visitinha, vê se tá tudo certo, tá enxergando bem, não tá, tem alguma doença, não tem, e pronto. Deveria ser feito, mas a gente não faz. Mas sentiu algum sintoma, alguma coisa que tu acha que não é normal? Assim que possível, procura sim um especialista para verificar se não é nada grave. Então vamos lá, esses são alguns dos sintomas que o glaucoma ele pode transmitir, tá? Ou muitas vezes, o que eu vou te dizer? Alguém da tua família. Um avô, um bisavô, um tio, um primo, alguém perdeu a visão e ninguém sabe por quê. Perdeu a visão, foi. Tem gente que fala, perdeu a visão da velhice, perdeu a visão, enfim, porque não cuidou. Mas vai investigar por que essa pessoa perdeu a visão. O que aconteceu? Sabe? Teve algum sintoma? A pessoa sentiu alguma coisa? Como é que foi? Por quê? Tem muitos casos, por exemplo, na minha família, tá? A minha bisavó, por parte de mãe, ela perdeu parte da visão por causa do glaucoma. Por quê? Porque ela não cuidou. Então ela perdeu essa visão. Um tempo depois, a minha avó, filha dessa minha bisavó, descobriu que teve glaucoma. O que é? Falei ali no início, o glaucoma ele é hereditário. Então o que acontece? Tanto a minha mãe, quanto eu, minha irmã, os meus primos, os meus tios, a gente precisa fazer um acompanhamento para saber se a gente desenvolveu glaucoma ou não. Um dia, por exemplo, quando eu tiver filhos, eles também precisam fazer um acompanhamento porque eles podem ter o glaucoma também, tá? Então essa investigação aí é importante tu fazer, porque vai que alguém da tua família tem e tu nunca se atentou que tu também pode ter. Tem coisas que a gente herda da família que também não são tão boas, como as doenças, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então vamos lá, e o tratamento? Qual que é o tratamento para o glaucoma? Existem 2 opções. Só. Descobriu o glaucoma logo cedo, tá ali com uma pressão ocular não muito alta. Então vamos lá, por exemplo. Foi no oftalmologista, tá com uma pressão um pouquinho elevada, o oftalmologista vai fazer o quê? Vai te indicar um colírio para estabilizar essa pressão do teu olho. Aí você vai lá na farmácia, tem que pingar o colírio uma vez por dia. O colírio ele é desse tamanhinho. E ele custa uma média de R$100, tá? Então vamos pensar que tu tem que pingar todos os dias pelo menos uma gotinha. Vai durar uns 15 ou 20 dias, tá? Por isso que eu digo que tem que cuidar, porque o tratamento do glaucoma, ele é caro. E ele muitas vezes é pra vida toda, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm que pingar o colírio do glaucoma 4 vezes por dia, porque a pressão é extremamente alta, ela não baixa, sabe? Então tem que fazer bem certinho esse tratamento, tem que fazer tudo. Aí tá, faz o tratamento, não deu certo. A pressão não estabilizou, e agora? Cirurgia. Aí faz a cirurgia e a princípio vai ficar tudo bem. Tá? Mas tem que procurar um especialista para ele te dizer o que é o mais indicado para ti. Por exemplo, minha avó tem glaucoma. Não vou simplesmente, eu acho que eu tô com glaucoma, vou lá pegar o colírio dela e vou pingar. Não. Tem que ser algo específico para você. Receitado para você, tá? Vamos lá, próximo. Esse aqui muita gente já deve conhecer. Catarata. A catarata é muito comum. Muita gente que você conhece já fez a cirurgia para catarata. E o que causa a catarata? Olha, tem gente que diga que, por exemplo, a catarata, você
Por exemplo, os mais velhos, né, trabalharam muito tempo na roça, que daí não tinham cuidado com a questão solar, não usavam chapéu, não usavam óculos de sol. Isso pode ser com que a catarata seja desenvolvida mais facilmente. Tem gente que diz que, por exemplo, alguém que trabalhava num lugar que tinha muita poeira, muita sujeira, aí entra ali no olho. Enfim, não tem. Eu, particularmente, não conheço nada que diga que isso fez a pessoa ter catarata. Existem cuidados que nós podemos ter para evitar, mas não que isso, se você não fizer isso, você nunca vai ter catarata na sua vida. Não, tá? Porque elas atingem geralmente as pessoas com mais de 60 anos. Claro, tem a catarata precoce, que atinge os jovens também, né? Mas geralmente as pessoas com mais de 60 anos, e tem estudos que dizem que 70% de todas as pessoas do mundo com mais ali de 60 anos, exceto as cataratas precoces, vão ter catarata um dia. Então é algo que a gente meio que não tem muito o que fazer. Tem que fazer acompanhamento com o médico para saber em que nível que está a tua catarata, mas não tem tratamento. Se ela estiver ali, ela vai continuar crescendo e não tem muito o que tu fazer. Esperar ela crescer e depois vai lá e faz a cirurgia. O que é a cirurgia? Eles vão tirar essa lente natural que a gente tem no olho, que se chama cristalino, e vão colocar uma artificial no lugar. E daí tá tudo certo. Tem pessoas que conseguem enxergar até 100% da visão, recuperar, né? Depois que fazem a cirurgia, tem pessoas que sentem um pouco de incômodo. Então varia muito do médico, varia muito do teu organismo, varia muito do material que eles usarem, é de pessoa para pessoa. Como qualquer outra coisa, né? Varia de pessoa para pessoa, tá? Mas o que é a catarata, né? Vocês podem ver aí na foto que esse olhinho que tá aí, ele tá esbranquiçado bem na pupila ali, bem na menina dos olhos que a gente chama. Isso é a catarata. E ela vai fazendo o quê? Ela vai afetando a nossa visão periférica, né? Então ela vai se fechando assim. Aí vai ter uma hora que a pessoa só vai enxergar aqui. Só o meio, sabe? Assim, que nem cavalo, por exemplo, quando coloca as coisas aqui do lado, ela só enxerga pra frente. Vai ter uma hora que a pessoa vai enxergar assim. E daí em volta vai estar meio que como uma nuvem, uma coisa meio fosca, assim, sabe? E é isso que acontece com a catarata. Não tem tratamento, só cirurgia, infelizmente. Vamos lá, diabetes. Como muitos sabem, a diabetes, quando ela não é controlada, ela pode causar a cegueira, sim, tá? O que acontece? A diabetes descontrolada, ela causa uma dilatação dos vasos sanguíneos, o que irrita a nossa retina, que daí com a retina irritada pode causar um dano na visão que muitas vezes são irreversíveis, tá? Não tem tratamento, não tem cirurgia, perdeu a visão por causa da diabetes, não tem o que fazer. É a mesma questão do glaucoma, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Não fez o tratamento, não deu tempo de fazer cirurgia, não tem o que fazer. Por quê? Se a pressão ali do glaucoma tá muito alta, ela vai sair, estourou uma veinha uma vez, ou o olho tremeu uma vez. Se ficou alta demais, ela vai sair estourando tudo ali por dentro e aí não tem o que fazer. E a questão de diabetes também, tá? Ele vai irritar a retina, vai ter uma hora que a retina não vai aguentar e puf, a pessoa vai perder a visão. Em nomes técnicos não é assim que funciona, tá? Mas eu falo assim porque é mais fácil pra eu entender e pra vocês entenderem também, tá bom? Vai causar isso e vai dar cegueira se tu não cuidar da tua glicose, tá? Então vamos lá. Falei um pouco das doenças, falei um pouco dos casos de cegueira, mas e agora as deficiências mais comuns? Que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas sabem, dificuldade para longe, dificuldade para perto, enfim. Mas o que acontece? Tem casos em cada uma das deficiências que muitas vezes alguém da tua família sente, você já sentiu e não sabe que isso pode ser um problema de visão corrigido muitas vezes pelo óculos, tá? Então vamos lá. O primeiro deles é da miopia. Vocês vão ver aí na foto que a pessoa tá olhando para longe e tá tudo desfocado, não tá enxergando nada, né? Isso quer dizer o quê? A miopia é dificuldade para enxergar para longe, tá? Eu li um estudo que diz que 1/3 da população mundial tem miopia. Ela é a deficiência mais comum que as pessoas têm. E é por causa dela, dessa queridinha aí, que a gente tem que fazer o teste da visão lá no Detran. Porque se você não enxergar para longe, você não vai ver o pedestre, você não vai ver a placa, você não vai ver o sinaleiro. E aí vai complicar um pouquinho, né? Então vamos lá, hipermetropia. Por exemplo, eu tenho hipermetropia. É o quê? É dificuldade para enxergar curtas e médias distâncias.
Por exemplo, nem muito perto aqui no notebook, nem muito longe lá, daqui uns 100 metros. É um médio para perto, assim, uns 3 metros até uns 50, talvez, um pouquinho menos. Enfim, fica no meio termo, sabe? Hipermetropia ali, ó, no meio termo. Preciso usar o óculos porque tá, né, não tá muito bom. Enfim, vamos lá. Prejudica um pouco o foco, sabe? Ah, focar para perto, vai ficar para longe, esse meio termo que vai te prejudicar ali. Aí tem a dificuldade para perto que se chama presbiopia. Tem muita gente que não gosta dela porque geralmente ela vem após os 40 anos, tá? É natural, é normal e todo mundo vai passar por isso. Tem pessoas que um pouco antes, já vi pessoas com menos de 40 anos tendo a presbiopia e já vi pessoas com 65 anos, por exemplo, que não tinham presbiopia. Então, como eu falei já no início ali, a questão de catarata é de organismo para organismo, pessoa para pessoa, tá? Mas por que depois dos 40 geralmente a gente tem essa dificuldade para perto? Porque como qualquer outra parte do nosso corpo, chega uma hora que ela começa a cansar. Então a visão ela é a mesma coisa. Por isso que muita gente que diz, eu tô com a vista cansada, eu fiz 40 anos, tô com a vista cansada. É isso mesmo, a tua visão ela cansou e daí ela vai te dando uma dificuldade para enxergar para perto. E daí, presbiopia, o nome disso, tá? Então vamos lá. E agora o astigmatismo. Vocês vão ver aí na foto que não tá nem muito perto, nem muito longe e tá tudo desfocado. Tá bem difícil para enxergar? É isso mesmo, o astigmatismo. Tanto a visão para perto quanto para longe, ela fica desfocada, ela pode ficar duplicada, tá? Ou até a pessoa pode não ver direito as cores. Não o caso de, é daltônico, não enxergo vermelho, verde, enfim, não. A pessoa não vê as cores com clareza. É como aqueles filtros de câmera de Instagram, que muitas vezes ele não é nem preto e branco e nem colorido. Ele fica ali uma cor bem meio termo. Muitas pessoas com astigmatismo enxergam assim, tá? Claro que dependendo do grau, do nível de dificuldade, né? Você não vai ter um 0,25 de astigmatismo, enxergar tudo desfocado, tudo duplicado e sem cor, não. Depende do nível de dificuldade, tá? O astigmatismo, por exemplo, muitas vezes os pais percebem nas crianças, no período de alfabetização. Por quê? A criança está lá aprendendo o alfabeto e ela troca algumas letras. É normal? É, não por muito tempo, né? Por exemplo, o N pelo M, o P pelo R, o O pelo D, que são letras parecidas que no início, quando você está aprendendo, é comum você trocar. Mas se passar muito tempo, muitas vezes ou a professora ali da escola da criança vai falar, eu acho que ele está com algum problema de visão, ou você vai perceber que a criança não consegue aprender. E tem muitos pais que acham que é o quê? Que é preguiça, falta de interesse, porque a criança não presta atenção, e muitas vezes a pobrezinha da criança só não enxerga, tá? Então tem que prestar um pouquinho de atenção, porque muitas vezes é bem mais fácil. Não é porque ela não sabe, é porque ela não enxerga. Ela acha que é uma coisa e no fim é outra, porque é realmente aquilo que ela vê, tá? E tanto, vamos lá, agora falar um pouquinho do tratamento, enfim. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia, eles podem ser corrigidos com óculos, lente de contato ou cirurgia, tá? Mas aí tem pessoas que me perguntam, mas Carol, e a presbiopia? A presbiopia é óculos e lentes de contato, dependendo de caso, tá? A lente de contato não é para todo mundo. Tem que perguntar para o teu médico, tem que fazer uma adaptação, porque tem pessoas que não conseguem usar, tem pessoas que não podem usar por causa do grau, então é algo que é bem particular ter com o teu médico. Tem que verificar com ele se a lente de contato se adequa a teu caso. E a cirurgia, por exemplo, da presbiopia, por que eu não indico, né? Eu não falo aqui para vocês? Porque eu disse com o cansaço da visão. E a nossa ideia é que a gente continue fazendo aniversário por muitos anos. Então, sei lá, com 40 anos tu começou a ter dificuldade com a presbiopia, fez a cirurgia, não quer dizer que tu vai parar de fazer aniversário, tu vai parar de envelhecer, tu vai estacionar. Não, a tua visão vai continuar cansando. Então pode ser que uma hora ou outra você precise do óculos para perto de novo. Nem que seja para ler as letrinhas bem miudinhas, mas vai precisar, tá? Então vamos lá, como é que a gente se previne? Só falei de coisa ruim até agora, não vou falar de coisa boa. Como é que a gente se previne dessas doenças, desses problemas visuais? Primeiro,
consultar regularmente um especialista, né? Pelo menos uma vez por ano, e principalmente as crianças e os jovens. Por quê? Porque hoje as crianças já nascem sabendo fazer assim com o dedinho no celular. Então precisa sim procurar um especialista. Eu já vou explicar por quê, tá? Outra coisa que eu falei lá do colírio da minha avó, do glaucoma, não se automedica com colírio sem indicação médica. Salvo, por exemplo, tá com o olho muito irritado, né? Porque, caiu, enfim, pegou poeira, tava num lugar muito seco, faltou um pouco de lubrificação. Aí tu foi lá na farmácia e comprou aquele colírio azul, que é Mungura Brasil, se eu não me engano o nome. Comprou aquele colírio, colocou ali no olho só pra dar uma limpeza, enfim, melhorou? Ok. Uma vez. Ok. Mas, por exemplo, você vai lá, aconteceu isso, sei lá, tava num lugar muito seco, pingou colírio, ficou uma semana precisando pingar colírio, daí tá errado. Aquele lá não tá te ajudando. Ele não fez o que deveria, ele é só um colírio para dar uma lubrificada ali no olho, para irritação. Ele não tem nenhum remédio para qualquer outra coisa. Então não deu certo aquele dali por 1 ou 2 dias, abandona e tenta procurar um médico, porque aquele dali já não vai mais fazer efeito, tá? Então vamos lá, não usa um remédio caseiro, por exemplo. A única coisa que tu pode passar no teu olho e não se preocupa é água. Vai lá na torneira e lava teu olho, não tem problema. É água, né? A não ser que seja uma água que não tá bem tratada, então, né? Não vai lá no rio, na água salgada, lavar o olho. Água filtrada, água da torneira, água que você consome, tá? Por que eu digo isso? Porque teve uma vez que eu tava fazendo uma cuidagem visual. Chegou uma senhorinha, bem senhorinha, assim, né? Bem senhorinha. E falou, fiz o teste com ela e falei que ela tava com dificuldade para enxergar, que ela precisava procurar um especialista, né? Porque provavelmente ela ia precisar de óculos. E detalhe, ela nunca tinha feito consulta e nunca tinha usado óculos. Aí sabe o que ela me disse? Ela, não, minha filha, tem uma receita aqui, ó. Eu vou te dar essa dica. Aí eu já imaginei, né? Meu Deus. Lá vem. Ela, você nem sabe. Fui lá no sítio, na casa do meu filho. Acho que era no interior do Paraná ou aqui no interior de Santa Catarina. Não sei onde é que é. Tava lá no sítio. Aí fui lá na horta dele. Peguei pico-pico, fiz um chá e lavei meu olho. E voltei a enxergar. Parece que tirou com a mão. Gente, tudo bem que talvez, quando essa senhora era criança, né, que morava lá no sítio, não tinha farmácia perto, não tinha hospital perto, não tinha internet, não tinha um livro, não tinha nada, o chá de pico-pico resolvesse para algumas coisas. Não tô dizendo que ele nunca resolveu, tem coisas que resolve sim. Mas tu não sabe se aquele pico-pico ali foi passado um veneno, se um bichinho fez xixi ou fez cocô em cima, tu não sabe. Por mais que ferve, sai. Gente, vai lá, pesquisa na internet, ou marca uma consulta, procura uma farmácia, mas não me põe um chá de pico-pico no olho, não põe um chá de alguma outra coisa, não usa o colírio de outra pessoa, tá? Tem que pensar que o teu olho é teu e tem que ser algo exclusivo para ti, tá bom? Então, próximo, que isso é muito importante. Toma muito cuidado quando você for coçar o teu olho, tá? Porque, vou mostrar pra vocês. Melhor coisa quando vai coçar o olho é fazer aquele coça. Melhor coisa, eu sei, eu adoro fazer isso também. Mas não é indicado por quê? A nossa córnea, ela é redondinha assim, né? Se tu olhar o teu olhinho de lado, tu vai ver que ele é meio abaladinho assim, né? Tipo um semicírculo. Vamos dizer que tu pega uma folha de papel, um semicírculo, né? E daí se tu ficar fazendo ali, né? Quando tu fizer o semicírculo, ele não vai mais estar retinho. Ele vai estar ali com algumas deformidades. E isso é a mesma coisa com o olho. Se você fica coçando, tu vai começar a machucar o teu olho, né? Machucar. A tua córnea vai começar a ficar assim. E isso pode fazer com que você precise usar óculos, tá? Aí as pessoas me perguntam, tá, Carol, mas eu preciso coçar o olho, o que eu faço? O que é o indicado? Não vou dizer que eu também faço isso, mas o que é o indicado? Você vai fazer assim, bem de leve, em cima do olho, vai fazendo movimentos circulares, não aperta, sabe? Não faz força, bem de leve.
É fácil? Não é. Faço isso? Não faço. Mas é o certo, tá, gente? Ah, e outra coisa. Evita mexer no teu olho com a mão suja. Ainda mais agora, né? Em época de coronavírus, sempre tem que estar passando álcool, tudo. Passou álcool na mão, não vai direto com ela pro teu olho, tá? Espera o álcool evaporar, espera o álcool secar, aí tu coça o teu olho. Porque o álcool pode queimar alguma coisa no teu olho, pode irritar, pode... Porque é álcool, né, gente? Tu não vai pegar e tomar álcool ou simplesmente borrifar no teu olho. Então toma cuidado. Não coça o olho com a mão suja e não coça o olho com as tuas mãos molhadinhas de álcool. Espera evaporar. Próximo. Sempre, tá, gente? Sempre utiliza óculos de sol quando tu estiver na praia, ou andando na rua, ou fazendo alguma atividade que você tá pegando o sol, tá? Mas o que eu digo? Utiliza um óculos de sol que você comprou numa ótica ou numa loja de shopping, enfim, essas lojas que você conhece, que tem umas marcas aí que são, né? Tem gente que gosta de umas marcas mais pro lado surf, tem outras pessoas que gostam de grife, enfim. Compra de uma loja conceituada, tá? Não vale usar o óculos dos tiozinhos que vendem na praia, ou das tiazinhas, enfim, que vendem na praia, do I99, da loja do 10, tá? Da loja de roupa lá da esquina, que daí não tem marca nenhuma. Por quê? Ah, vai danificar a tua visão? Não necessariamente, tá? Mas o que acontece? Quando a gente usa o óculos de sol, nosso olho relaxa. Então, por exemplo, tu vai usar um óculos que não é de ótica, vai causar o quê? Uma falsa acomodação no teu olho. O olho vai relaxar quando ele não deveria. Por quê? Aquele óculos não vai proteger. Então, teu olho vai relaxar, ou seja, os raios vão entrar com mais facilidade nos teus olhos, tá? Então, precisa sim comprar um óculos de sol que proteja contra os raios UV. Hoje em dia, antigamente eu sei que era tudo muito mais caro, mas hoje em dia, se tu procurar no mercado, tem óculos com valores mais acessíveis e que, a longo prazo, né, gente, se tu for pensar na segurança dos teus olhos, nem é um valor tão alto assim, compensa, tá? Vamos lá agora o próximo, que eu falei que a criança, os jovens, eu ia voltar para o assunto, lembra? Quando tinha que procurar um especialista? Você precisa praticar o hábito de ler, de escrever, de utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico, de televisão, num local que tenha uma boa iluminação, tá? Por quê? Se você for mexer no celular ou for ler um livro, alguma coisa, num local que está mais escuro, o que vai acontecer com o teu olho? Ele vai ser forçado a enxergar. Muitas vezes você nem vai perceber, mas o teu olho automaticamente vai fazer isso. E isso vai causar o quê? Muitas vezes um problema de visão, uma dor de cabeça, um olho irritado. Você vai se sentir assim, meio que uma pressão na cabeça, uma coisa. E isso faz mal. Você precisa estar num local com uma boa iluminação, para que você enxergue bem, claro, e o teu olho fique normal, ele não force para enxergar, tá? Por que eu falei que jovens, crianças e jovens e adolescentes precisam procurar um médico principalmente? Porque tem estudos que dizem que o que a gente anda fazendo? As crianças já nascem sabendo mexer o dedinho, 4, 5 anos já pesquisam ali no YouTube, no Google com o mecanismo de voz, e eles seguram o celular, por exemplo, aqui. Né? Segura o celular aqui, vai assistir televisão, a televisão tá perto, vai mexer no notebook, o notebook tá perto, computador, enfim. As crianças e os jovens hoje, eles não estão mais utilizando tanto a visão para longe. E se a gente parar pra pensar que o nosso olho é um músculo, ele é um órgão, né? Os músculos, o que acontece? Se você não vai lá na academia, se você não faz um exercício, o que ele faz? Ele não fica firme, né? Ele fica molinho. Assim, o músculo fica no normal, né? Não fica firme nem nada. E o olho é a mesma coisa. Se você não praticar olhar para perto, olhar para longe, olhar para perto, olhar para longe, olhar para perto, olhar para longe, ele não vai se exercitar. Então, se você passar muito tempo olhando para perto, quando você olhar para longe, o teu olho não vai mais estar adaptado a fazer essa distância, sabe? A mover o músculo. E daí você vai ter uma miopia precoce, que é o que provavelmente vai acontecer com as crianças ao longo dos anos. Elas vão desenvolver miopia porque usam muito aparelhos eletrônicos, assistem muita TV, utilizam muito a visão para perto e de menos para longe, tá? Agora aqui um ponto que é interessante, tá?
As gestantes precisam fazer o pré-natal e avisar o médico se tem alguma alteração na visão ou doença ocular na família. Por quê? Como essa questão dos hormônios, enfim, quando a mulher está grávida, ela pode afetar a visão. Só que, se ela tiver algum problema na família, alguma doença, alguma coisa, precisa avisar o médico para ele prestar um pouco mais de atenção nisso. Porque se ela só falar que sentiu uma dificuldade, sentiu alguma coisa, ele vai dizer o quê? Ah, são os hormônios. Espera o neném nascer, dali uns 2 meses, passou ali os 40 dias, né, o puerpério. Aí você procura um médico, mas se tiver alguma doença, aí ele vai... Opa, pode ser alguma coisa, tá? Então, mulheres grávidas, fiquem tranquilas que, dependendo do teu histórico, é normal a tua visão ficar um pouco alterada devido à gravidez, tá? Eu acho que é o caso de vocês, né? O óculos de segurança. Eu sei que é chato usar o óculos de segurança. Eu já tive que usar, tá? Ele embaça, ele afeta um pouco a visão, porque não é uma lente como essas feitas em óticas, né? Que a gente manda fazer. É um acrílico, é um plástico, é um outro material que tu coloca na tua visão que não é claro, ele não é limpo, né? Eu entendo isso, é chato usar, é. Mas, se você pensar que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele estima que são registrados mais de 150 mil casos de doenças oculares no trabalho ao ano, é muita coisa. 150 mil casos de acidentes no trabalho são oculares, tá? E, segundo a Previdência Social, esses 150 mil casos correspondem a 20% de todos os acidentes com relação ao trabalho, sendo uma das 5 partes do corpo mais afetadas. Então, olha só, 20% de todos os acidentes que a Previdência Social recebe lá ao registro, uma vez por ano, é uma das 5 áreas mais afetadas e existem mais de 150 mil casos, é muita coisa. A gente devia usar óculos, né? E o que eu digo, gente? Assim, ó. Ah, mas o óculos incomoda, o óculos cai, o óculos embaça, principalmente agora, né? Com a máscara ou com aquela viseira que a gente tem que usar. Embaça, eu sei que embaça. Existem produtos no mercado que são desembaçantes, existem algumas técnicas que as pessoas ensinam. Dá uma pesquisada porque tem o que fazer, tá? É melhor você procurar alguma alternativa do que simplesmente tirar o óculos, tá? O que eu digo? Por exemplo, tu sofreu um acidente, vamos supor, você sofreu um acidente no teu trabalho, precisou ficar afastado, né? Não sei, dependendo da gravidade, tem pessoas que ficam 3, 4, 5 meses afastadas do trabalho. Nesse meio tempo, pensa comigo, tá? A empresa que você trabalha, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar lá esperando o fulano voltar do afastamento? A tua função vai ficar lá te esperando, quietinha, vai acumular o serviço ali os 4, 5 meses e vai ficar te esperando? Não, né, gente? Se você tá lá é porque o teu serviço precisa girar, você precisa produzir. Aí o que a empresa vai fazer? Ou vai contratar outra pessoa para colocar no teu lugar, ou vai pegar algum outro colega teu de trabalho e vai duplicar ali as responsabilidades que ele tem. Aí o que pode acontecer quando você voltar? Ou a pessoa que eles contrataram trabalha melhor que você, ou ela recebe menos, ou ela é temporária, enfim, ou o teu colega conseguiu tranquilamente assumir o teu posto de serviço, tá dando conta. A empresa é melhor ter um funcionário do que 2, sendo que um consegue fazer o trabalho dos 2. E aí o que acontece? Você é demitido. E aí? Você ficou sem emprego, muitas vezes ficou com alguma sequela. E a empresa? A empresa seguiu a vida dela, gente. Por quê? O que ela precisava fazer? Te dar o EPI para você se proteger. Você não usou, se machucou, seguiu a tua vida e ela seguiu a dela, tá? Mas a empresa é egoísta, não. O que eu tenho para te dizer? O técnico de segurança não foi lá e te avisou várias vezes. Ô querido, usa óculos, é importante. Você não escutou, se acidentou e aí muitas vezes pode até ficar sem emprego, né? Então é algo assim, ó, pensa um pouquinho na tua segurança, não pensa na empresa. A empresa não compra o óculos de segurança para ti porque ela não tem mais dinheiro onde gastar e inventou de te colocar um óculos de segurança lá. Não, é porque se você está usando é porque o grau de risco da tua função exige esse óculos de segurança, tá? E agora uma outra questão.
Trabalha ali você numa linha de produção, carregando caixa, ou enfim. Trabalha lá na tua função. E tem mais alguns colegas que também trabalham contigo que usam óculos. Você passou pelo seu colega lá, ele tava sem óculos. Aí você tem duas alternativas. Você passa por ele e não fala nada, ou você avisa: ô amigo, tu tá sem óculos, acho que tu esqueceu. Aí o teu amigo também, ele tem duas opções de resposta para aquilo. Ou ele vai te xingar, vai falar qualquer coisa, falar que tu é puxa-saco, que tu quer chamar a atenção do coordenador ou do gestor da área, do líder. Ou ele vai falar: ah, obrigado, tinha esquecido, que bom que tu me avisou. Aí vamos pensar, né? Ah, tu avisou, teu colega, ah, obrigado, eu realmente tinha esquecido, foi lá e colocou o óculos e todo mundo voltou a trabalhar. Ou ele te xingou, não colocou o óculos, ou você não avisou ele. Não deu 5 minutos, ou enfim, não deu meio período do turno de vocês, ele se acidentou. E aí? Se você avisou e ele te xingou, a tua parte tu fez. Mas se você passou por ele, não falou, porque ele vai me xingar, ou porque os outros vão achar que eu tô querendo, né, chamar atenção, ficar bem com o líder, e tu não avisou, e ele se acidentou, como é que vai ficar a tua consciência? Tem pessoas que não vão dar bola pra isso, mas eu daria, eu me sentiria muito mal, eu me sentiria culpada. Então agora seja um pouquinho egoísta e pensa assim, poxa, se isso acontecesse comigo, eu ia me sentir mal de não ter avisado o meu colega que ele tava sem óculos. Pensa em ti, na tua consciência, né? Ele provavelmente ou é mãe ou pai de família, tem alguém que se preocupa com ele, as pessoas vão ficar, né, apreensivas porque sofreu um acidente, precisou ir a um médico, muitas vezes precisa fazer uma cirurgia, que poderia ser com você. Vai que tu esquece. É comum. É algo que te incomoda, né? É comum você esquecer. Tem gente que esquece o celular em casa, por que você não vai esquecer de colocar o óculos? Então é bom a gente tomar esse cuidado, cuidar não só da gente, cuidar do outro também, porque essa função não é só do técnico de segurança, é de todo mundo da empresa, tá? Então vamos cuidar aí para ficar todo mundo bem, todo mundo trabalhando, né? Todo mundo saudável. E claro, né, a prevenção é um dos fatores determinantes para todos os cuidados com a saúde ocular, enfim, qualquer parte da tua saúde tem que prevenir, né? Tem que prevenir, é melhor prevenir do que remediar, é o que dizem e realmente é verdade. Se você se prevenir, muitas vezes você consegue descobrir algo logo no início, fazer um tratamento e continuar seguindo com a tua vida. Então tá, pessoal, aqui tem o meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida podem falar comigo. Muito obrigada por estarem aqui assistindo essa palestra, né? De um jeito tanto quanto diferente, eu prefiro estar aí na empresa, né, cara a cara com todo mundo, perguntando, interagindo com vocês, mas agora a gente não tem muita opção, a gente tem que se cuidar, tem que manter distanciamento, não pode ter aquela aglomeração que muita gente gosta, né, não pode ter um contato. Então, muito obrigada por estarem aí assistindo essa palestra. Tendo alguma dúvida, tem aí o meu contato ou perguntem aí para a área de segurança de vocês que eles vão poder ajudar. Tchau, tchau!